Querido, quando Davi enxergou Golias, Davi entendeu que o novo estava chamando ele. Davi entendeu que o novo estava chamando ele. O exército entendeu que a morte estava chamando. Davi, não. Tem algo novo me chamando. Tem um novo tempo me chamando. E a verdade é que depois que ele enfrentou Golias, a história dele tomou uma nova dimensão. Um novo tempo, uma nova história, uma nova realidade. Ele agora se torna herói de um povo. As portas se abrem, se escancaram definitivamente para Davi. Ok? Mas você sabe por quê? Porque Davi conseguiu entender, conseguiu discernir que ele precisava abandonar essa zona de conforto. Sabe? Eu queria que você ficasse marcado por essa frase que eu vou dizer agora. Aqueles que deixam os riscos para os outros ficam para trás. Aqueles que deixam os riscos para os outros ficam para trás. Os irmãos de Davi não quiseram correr risco. Ninguém lá no exército quis correr risco, ficaram para trás. Davi avançou, progrediu, foi elevado no seu nível, foi promovido na história da sua existência, porque ele se dispôs a pagar risco, a correr risco. Quem não se dispõe a correr risco vai ficar para trás. Essa é uma verdade da vida. Isso aqui é axiomático, não tem como fugir a esta realidade. Você precisa entender que potencial não é tudo. Potencial não é tudo. Você precisa entender que o sucesso está muito mais ligado com persistência, com luta, com batalha, com esforço, com suor, do que propriamente com uma atitude de genialidade. Quantos gênios não chegaram a lugar nenhum? E quantas pessoas simples, mas cheias de atitude, de postura pró-vitória, chegaram, alcançaram e inspiraram pessoas. Davi era o menor da casa do pai. O rei não conhecia ele, ninguém conhecia ele. Quem é esse menino aí? Não sei. É o filho do Jessé. Mas o nome dele é filho do Jessé. Mas qual é o nome dele? É o filho do Jessé. Agora ele não era mais o filho de Jessé, ele era Davi. O seu nome passa a ser reconhecido e o seu nome entra para a história. O seu nome passa a fazer história, a inspirar a história. Ele deixa de ser o nome do outro. Ele deixa de ser reconhecido pela identidade do outro, para marcar a história com a sua identidade campeã, vencedora, fruto de um estilo de vida vencedor. Deixa eu te dizer uma coisa, você vai dizer para mim assim: ô pastor, peraí, mas Davi tinha unção. Davi tinha unção. O negócio hoje é tudo unção. Unção não é, dois são. Mas tudo bem, pula essa parte. Davi tinha unção. E daí? Saul também tinha unção. Saul também tinha unção. E tinha unção primeiro. Saul tinha unção, Saul tinha a posição. Então Saul tinha o potencial também. Saul tinha o potencial. Saul era um guerreiro. Saul estava acostumado com as batalhas. Mas você entende? Potencial não é tudo. Potencial não é tudo. Dom não é tudo. Habilidade não é tudo. Talento não é tudo. Não. Deixa eu te dizer uma coisa. Potencial só produz feitos extraordinários na vida daqueles que têm coragem de sair da zona de conforto. Sim, deixa eu falar isso pra você. Potencial só produz feitos extraordinários na vida daqueles que têm coragem de correr risco e assim entrar pra história, fazendo a história entrar
para a história, fazendo a história. Eu sou a história. Isso é maravilhoso, extraordinário. Querido, queridão, queridona, eu quero terminar falando de Jesus. Eu quero terminar falando de Jesus. E eu não vou passar pelos evangelhos, eu vou lá na carta de Paulo aos Filipenses para ler um texto que diz assim, Filipenses 2, de 5 a 12, diz assim: seja a atitude de vocês, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Sério, hein? Seja a tua atitude a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo Jesus? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia ficar preso, apegado. Sou igual a Deus, estou na zona de conforto. Qual foi a atitude de Jesus? Ele não se apegou a isso, não se tornou escravo da sua identidade divina. E aí diz o texto que ele se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou de si mesmo, se tornou servo, tornando-se semelhante aos homens, saiu da zona de conforto legal, com força. Radicalizou. Jesus radicalizou, deixou o trono, a glória, o serviço dos anjos ao seu dispor, deixou tudo isso para virar alguém na mesma dimensão de um Eliabe, de um João, de um José, de uma Maria, de um Fernando, de uma Suzana. Se esvaziou da sua glória, sabe? Se esvaziou da sua magnitude e se tornou servo, se fazendo como os homens e sendo encontrado na forma humana. Olha essa expressão aqui: humilhou-se. Humilhou-se a si mesmo. Ele não humilhou ninguém, ele humilhou-se a si mesmo. Deixa eu dar um pauzinho aqui. Estilo de vida de quem é mais do que vencedor é humilhar a si mesmo, nunca o outro. Nunca o outro. Entenda isso. Aí continua o texto: a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus se expôs ao perigo. Jesus correu risco. Ei, esse é o meu Jesus, esse é o meu Senhor. Ele é a minha inspiração, ele é o cara. Ele se esvazia, ele se torna humano, se faz humano, se sujeita às limitações humanas, às problemáticas humanas, às tentações humanas. Ele se expõe a tudo isso, ele se expõe a esse perigo todo. Mas aí diz a Bíblia que ele conseguiu vencer em todas essas coisas. E a comprovação da sua vitória está no fato que diz que ele se humilhou e ele foi obediente até a morte de cruz. Ele pagou o mais alto preço da oportunidade. Jesus viu a oportunidade de salvar a humanidade. Jesus viu a oportunidade de transformar a história da humanidade. E Jesus disse: sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Isso é comigo, isso é pra mim. Eu não vou perder essa oportunidade. Vou pagar o preço, vou me expor, vou correr o risco. Foi a cruz, pagou o preço. Agora olha o que diz do verso 9 em diante. Por isso, porque pagou o preço, porque correu o risco, porque saiu da zona de conforto, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Se quer ser exaltado, meu irmão,
Você quer ser exaltado nos seus negócios, nos seus planejamentos, nos seus projetos, nos seus ideais? Jesus é a referência. Tem que sair da zona de conforto. Mas eu já estou na glória, olha, eu já estou numa posição, então você fica aí mesmo, hein? Mas se você quiser ser exaltado de uma forma sobremaneira, você precisa sair dessa zona de conforto, você precisa correr risco, você precisa se expor ao perigo. E aí diz o texto que Deus o exaltou a mais alta posição. Você quer uma posição mais alta? Vamos lá, correr risco, se expor ao perigo, pagar o preço. Não tem jeito. E receber um nome que está acima de todo nome. Receber um nome que está acima de todo nome. Oh, o meu nome faz parte da história. O meu nome faz parte da história. Tem que pagar preço. Tem que se expor. Tem que correr risco. Tem que entender oportunidade. Jesus viu na cruz a oportunidade. O ambiente não era legal. Que oportunidade horrorosa. Que coisa feia. Ei, vem cá meu filho. Você quer uma oportunidade? Eu quero, papai. Né? Então lá conversando junto. Eu quero, papai. Qual é a oportunidade? Ó, você vai se tornar igual aquele pessoal lá. Vai passar por tudo que eles estão passando. Você sabe, ó, o povo lá é encrencado, o povo lá é complicado. Mas ó, é uma oportunidade de você ter o teu nome exaltado e ter um nome acima de todos os nomes. Então Jesus responde: é para mim esse negócio. É para mim esse negócio é comigo. Querido, e aí quando você olha essa realidade, Jesus é exaltado de uma tal forma, e o texto vai continuar dizendo: para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Oh, o meu Cristo é um vencedor. Oh, o meu Cristo é um campeão. Sim, Ele é o campeão dos campeões. O meu Cristo Ele é um empreendedor. O meu Cristo é tremendo. Ele é glorioso. Ele é o cara. Que enxergou a oportunidade, abraçou a oportunidade e transformou a oportunidade no feito mais extraordinário da história da humanidade. Ele conquistou para si, conquistou para o Pai e conquistou para nós, porque Ele se dispôs a pagar o preço de transformar uma oportunidade em algo extraordinário, correndo risco, se expondo ao perigo. Tá entendendo? Correndo risco, se expondo ao perigo, saindo da zona de conforto para transformar a minha história e a tua história. Querido, a vida está cheia de oportunidades. Não deixe as oportunidades passarem por você sem você aproveitar. As oportunidades nem sempre vêm assim, ó, aquelas cores mais lindas. Não. Muito pelo contrário. Às vezes as oportunidades vêm nas situações assim mais complicadas, mais adversas. Por isso que para transformar realidade ou oportunidade em realidade extraordinária, em futuro glorioso, você precisa aprender a correr risco, ser liberto do medo. Sim, ser liberto talvez não do medo, mas da covardia, porque é uma diferença enorme. Medo todos temos, o próprio Cristo teve,
mas ele não se acovardou. Saia da sua zona de conforto. E eu quero terminar dizendo que você, mais do que ninguém, tem motivos para viver essa vida, esse estilo de vida. Porque você está debaixo de uma promessa dele, do Cristo vencedor, do Cristo campeão. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe, que Deus aplique esta palavra ao seu coração, que você aplique essa palavra na história da sua família, dos seus negócios, na sua vida ministerial, no seu dia a dia. O meu desejo e a minha oração é que Deus transforme esta palavra num milagre para você. Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração.